Você já se perguntou por que apenas 4 evangelhos foram incluídos na Bíblia, enquanto outros textos antigos, como o Evangelho de Judas, de Tomé e de Filipe, foram deixados de lado? O que há nesses escritos que fez a Igreja considerá-los heréticos ou incompatíveis com o cânon sagrado? No vídeo de hoje, vamos explorar a história oculta desses evangelhos perdidos, entender os critérios que determinaram o que seria considerado palavra de Deus e o que seria rejeitado pelos concílios e autoridades religiosas. Se você é apaixonado por estudos bíblicos, história do cristianismo ou simplesmente busca um entendimento mais profundo sobre a formação das Escrituras, este vídeo vai abrir seus olhos para verdades que talvez nunca tenham sido reveladas a você. E se eu te disser que alguns desses textos perdidos trazem interpretações surpreendentes sobre a vida de Jesus e dos apóstolos? Será que esses evangelhos poderiam mudar a forma como enxergamos os eventos narrados nas Escrituras? Fique comigo até o final, porque você vai descobrir por que esses textos foram excluídos, quais são suas mensagens e o impacto que eles poderiam ter tido na fé cristã. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde a história dos evangelhos perdidos será desvendada diante dos seus olhos. Desde os primeiros séculos do cristianismo, muitos textos sobre a vida de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos circulavam entre os cristãos. Não existia ainda um Novo Testamento como conhecemos hoje. As igrejas espalhadas por todo o Império Romano usavam diferentes escritos, que iam desde cartas dos apóstolos até narrativas sobre a vida de Cristo. Esses textos eram lidos nas congregações e passados de mão em mão, sem uma definição clara sobre quais eram, de fato, inspirados por Deus. Com o avanço da fé cristã, surgiu a necessidade de padronizar os textos que seriam considerados sagrados. A proliferação de escritos diversos, com interpretações muitas vezes conflitantes, levou a Igreja a organizar um conjunto de textos que representasse a verdadeira doutrina cristã. Foi nesse contexto que os primeiros concílios começaram a definir o que seria considerado inspirado por Deus e o que seria rejeitado. Entre esses encontros, o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi um marco fundamental. Ali, sob o comando do imperador Constantino, iniciou-se um processo de unificação doutrinária. No entanto, esse processo não foi instantâneo, e os debates sobre quais livros seriam aceitos ou excluídos se estenderam por séculos, culminando nos concílios de Hipona, em 393 d.C., e de Cartago, em 397 d.C., onde o cânon foi oficialmente selado. Nesse período, muitos textos ficaram de fora. Entre os escritos rejeitados estão os chamados Evangelhos Perdidos ou Evangelhos Apócrifos. Entre os mais conhecidos, podemos destacar o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria. Esses textos trazem narrativas e ensinamentos que diferem dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que conhecemos hoje. Mas o que havia neles que fez a Igreja considerá-los incompatíveis com a fé cristã? O Evangelho de Tomé, por exemplo, é uma coleção de ditos atribuídos a Jesus, muitos deles semelhantes aos encontrados nos evangelhos canônicos, mas com um tom profundamente místico e simbólico. Diferente dos textos aceitos pela Igreja, ele não narra milagres nem a crucificação de Jesus, mas se concentra em ensinamentos sobre o autoconhecimento e a iluminação espiritual. Uma de suas frases mais conhecidas é: "O reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor", sugerindo que a divindade está acessível a cada indivíduo sem a necessidade de mediação institucional. Essa visão se alinha ao gnosticismo, um movimento cristão primitivo que acreditava que a salvação vinha pelo conhecimento secreto. Para a Igreja, essa ideia era perigosa, pois enfraquecia a necessidade dos sacramentos e da própria autoridade eclesiástica. Outro exemplo marcante é o Evangelho de Judas. Este texto foi descoberto em 1970 e traduzido em 2006, causando grande alvoroço no meio acadêmico e religioso. Ao contrário da visão tradicional que temos de Judas como traidor de Cristo, esse evangelho o apresenta como um cúmplice estratégico no plano divino. Judas não teria traído Jesus por ganância ou maldade, mas sim obedecido um pedido do próprio Cristo, para que a profecia se cumprisse. Essa interpretação desafia frontalmente a narrativa dos evangelhos canônicos, e por isso foi rejeitada nos concílios que definiram o cânon bíblico. Para a Igreja, Judas era o símbolo máximo da traição, e qualquer tentativa de redimi-lo era considerada heresia. O Evangelho de Filipe também traz conteúdo extremamente controverso.
Entre suas páginas, encontramos referências diretas a Maria Madalena, descrevendo-a como uma companheira próxima de Jesus. Em algumas passagens, é sugerido que ela possuía um papel de destaque entre os discípulos, até mesmo superior ao de Pedro em certos aspectos. Essa visão desafiadora sobre o papel das mulheres no ministério de Cristo foi prontamente rejeitada pelos líderes eclesiásticos, que buscavam consolidar um modelo hierárquico mais rígido, no qual os homens ocupavam as principais posições de liderança. Da mesma forma, o Evangelho de Maria, atribuído a Maria Madalena, apresenta ensinamentos espirituais que teriam sido passados a ela por Jesus. A ideia de uma mulher recebendo revelações espirituais diretamente de Cristo era vista como uma ameaça à estrutura patriarcal da Igreja. Para determinar quais textos fariam parte do Novo Testamento, a Igreja estabeleceu 3 critérios principais: apostolicidade, ortodoxia e aceitação universal. O critério de apostolicidade exigia que o texto tivesse sido escrito por um apóstolo ou sob a supervisão direta de um deles, garantindo a autenticidade dos relatos. A ortodoxia, por sua vez, verificava se o conteúdo estava em harmonia com os ensinamentos aceitos pela Igreja. Textos que apresentavam doutrinas divergentes, como as interpretações gnósticas encontradas em Tomé e Filipe, foram prontamente rejeitados. Por fim, o critério de aceitação universal buscava saber se aquele texto era amplamente lido e aceito nas congregações espalhadas pelo Império Romano. Apenas os escritos que cumpriam esses 3 requisitos foram considerados inspirados por Deus. A decisão final, entretanto, não foi simples. Foram necessários diversos concílios para definir a lista oficial dos livros inspirados. Os encontros de Hipona, em 393 d.C., e de Cartago, em 397 d.C., selaram essa seleção, excluindo definitivamente os textos apócrifos. A escolha dos evangelhos também envolveu interesses políticos e teológicos, uma vez que unificar a doutrina era essencial para manter a unidade da Igreja em tempos de perseguições e conflitos internos. Mesmo excluídos, os evangelhos perdidos continuaram a sobreviver em comunidades alternativas, como as gnósticas, que preservaram esses escritos como revelações sagradas. A descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi em 1945, no Egito, trouxe à luz textos antigos que estavam guardados em jaus de barro e escondidos no deserto por séculos. Entre os achados estavam cópias do Evangelho de Tomé, do Evangelho de Filipe e do Evangelho de Maria. Essas comunidades arriscaram suas vidas para preservar esses documentos, acreditando que eles continham verdades espirituais profundas que haviam sido reprimidas pela Igreja institucionalizada. Esses documentos desafiam a narrativa oficial e apresentam perspectivas diferentes sobre Jesus, os apóstolos e até mesmo a salvação. Para muitos estudiosos, essas descobertas representam uma oportunidade de revisitar a história do cristianismo, questionando os critérios de seleção do cânon e refletindo sobre as visões alternativas que foram silenciadas. Mas, se esses textos tivessem sido incluídos no Novo Testamento, como isso teria impactado a visão do cristianismo que temos hoje? Judas seria visto como um traidor ou como um participante do plano divino. Maria Madalena teria sido reconhecida como uma líder espiritual ao lado dos apóstolos? Essas perguntas nos fazem refletir sobre como a escolha dos evangelhos moldou a história da fé cristã e a visão que temos hoje sobre Jesus e seus discípulos. Um ponto que desperta grande curiosidade é o destino desses evangelhos após a definição do cânon bíblico. Será que eles simplesmente desapareceram ou foram deliberadamente destruídos? A realidade é que muitos desses textos sobreviveram escondidos por comunidades cristãs que valorizavam seus ensinamentos, se acreditavam que neles havia verdades espirituais essenciais. Durante o século II e III, enquanto o cristianismo se expandia, essas comunidades eram vistas como heréticas pelas autoridades eclesiásticas. Os chamados gnósticos preservaram cópias dos evangelhos apócrifos em segredo, guardando-os em locais isolados protegidos de perseguições. A descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi em 1945 foi um marco para a arqueologia bíblica e para o entendimento dos textos alternativos do cristianismo primitivo. No deserto egípcio, jarros de barro selados guardavam um tesouro literário composto por evangelhos que haviam sido esquecidos por séculos. Entre eles estavam cópias do Evangelho de Tomé, do Evangelho de Filipe e do Evangelho de Maria, além de outros textos místicos.
Esses documentos revelaram uma faceta do cristianismo que não se encontra nos evangelhos canônicos, trazendo à tona interpretações sobre o papel da mulher, a natureza divina e até mesmo o conceito de salvação. A pergunta que surge é: por que esses textos foram tão cuidadosamente preservados? Para essas comunidades, os escritos continham verdades profundas sobre a fé e o autoconhecimento, aspectos que acreditavam ter sido suprimidos pela Igreja oficial. Em algumas dessas comunidades, Maria Madalena era vista como uma líder espiritual, uma apóstola entre os apóstolos, desafiando a visão patriarcal que dominava o cristianismo no Ocidente. Em outras, Judas era interpretado não como um traidor, mas como alguém que compreendeu os mistérios divinos e cooperou com o plano de Jesus. Esses conceitos eram inaceitáveis para a doutrina estabelecida, que via no arrependimento, na penitência e na fé os caminhos para a salvação. Além dos evangelhos, outros textos também foram excluídos do cânon bíblico. Escritos conhecidos como Apocalipses, Cartas e Atos foram igualmente descartados. Entre eles, destaca-se o Apocalipse de Pedro, que traz uma descrição detalhada do julgamento das almas e dos castigos reservados aos ímpios, com imagens vívidas de sofrimento e redenção. O documento apresenta uma narrativa quase cinematográfica do pós-vida, descrevendo o cenário de punição para os maus e de glória para os justos. Diferente do Apocalipse de João, que se tornou canônico, o texto de Pedro foi considerado por muitos como excessivamente gráfico e menos focado em revelações divinas, o que contribuiu para sua rejeição. Outro documento significativo é o Apocalipse de Paulo, que descreve uma visão espiritual da ascensão ao paraíso e das regiões celestiais. Paulo narra em detalhes o que ele testemunha nos céus, incluindo encontros com anjos e a visão do trono de Deus. Esse texto, assim como o de Pedro, foi rejeitado por não estar em alinhamento com os evangelhos canônicos, se por trazer interpretações que a Igreja considerava místicas demais. Há também os chamados Atos dos Apóstolos Apócrifos, que narram milagres e feitos de apóstolos como Pedro e João. Nos Atos de Pedro, por exemplo, há descrições de milagres extraordinários e confrontos diretos com autoridades romanas. Uma passagem famosa narra a crucificação de Pedro de cabeça para baixo, um pedido que ele teria feito por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus. Essas narrativas, embora poderosas e inspiradoras, foram consideradas secundárias pela Igreja, que priorizou textos com maior coerência doutrinária para o cânon bíblico. Mas será que o conteúdo era realmente tão divergente? Ou existiam outros motivos por trás dessas decisões? Diversos estudiosos defendem que a exclusão desses textos também foi uma estratégia política. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia uma luta intensa pela consolidação da fé cristã como a religião oficial do Império Romano. Para isso, era necessário criar uma narrativa coesa e unificada que pudesse ser facilmente replicada nas diversas congregações espalhadas pelo Império. Textos que sugeriam outras formas de interpretar os ensinamentos de Cristo representavam uma ameaça para essa unificação. A Igreja, então, precisou escolher quais documentos seriam considerados inspirados por Deus e quais seriam rejeitados. Os evangelhos canônicos ofereciam uma visão mais estruturada e alinhada com a doutrina que estava sendo construída. Já os evangelhos perdidos, com suas visões gnósticas e interpretações alternativas, desafiavam essa estrutura, por isso, foram descartados. Não era apenas uma questão de fé, mas também de controle teológico e político. Ao definir quais textos eram legítimos, a Igreja consolidava não apenas sua doutrina, mas também sua autoridade sobre os fiéis. Com o tempo, as cópias desses evangelhos apócrifos se tornaram cada vez mais raras, sendo guardadas em segredo por comunidades que não se alinhavam à doutrina oficial. Movimentos cristãos alternativos mantiveram esses textos vivos em pequenos grupos espalhados pelo Oriente Médio e pelo norte da África, resistindo à pressão das autoridades religiosas. A descoberta de Nag Hammadi é um testemunho dessa resistência. Escondidos por séculos, esses manuscritos sobreviveram ao tempo e às perseguições, trazendo à luz uma perspectiva diferente sobre a mensagem de Cristo. Agora que você conhece toda essa história, fica o convite para refletir. Quantas outras verdades podem estar escondidas, guardadas em manuscritos que ainda não foram encontrados? Será que, um dia, essas descobertas poderiam mudar mais uma vez a forma como enxergamos as Escrituras?
Se você deseja mergulhar ainda mais fundo nos mistérios da Bíblia, descobrir segredos que foram ocultos por séculos e compreender o que realmente está por trás da formação das Escrituras, então presta atenção no que vou te dizer. Clique no link que está na descrição e descubra como expandir o seu conhecimento sobre a Palavra de Deus. Não perca essa oportunidade de crescimento espiritual. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a formação da Bíblia, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com outros que também têm sede de conhecimento. Juntos, vamos explorar ainda mais os segredos das Escrituras.